Coloque a mão no coração, feche os olhos, vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, aqui estamos nós, na Tua presença, nesse projeto Casa Firme, orando, buscando o Senhor, buscando conhecê-lo mais, buscando, meu Deus, nos aproximarmos do Senhor, porque entendemos que quanto mais perto estivermos do Senhor, mais felizes, mais saudáveis, mais prósperos, mais realizados nós estaremos. No Senhor nós encontramos tudo o que nós precisamos. O Senhor nos completa, o Senhor nos satisfaz, o Senhor nos preenche. Quem tem o Senhor tem tudo. Tem tudo que precisa para viver. E não uma vida qualquer, mas uma vida que satisfaz, uma vida plena, uma vida abundante. Eu oro, meu Deus, para que cada um que está aqui, aqueles que também estão pela transmissão, busquem conhecer o Senhor de forma revelada, profunda, verdadeira, não teórica. Não, Senhor, nós não queremos ouvir falar apenas do Senhor. Nós queremos estar mais perto de Ti a cada dia. Nós queremos nos aprofundar nesse conhecimento do Senhor. Queremos ter intimidade. O Senhor quer que sejamos amigos do Senhor. Então, meu Deus, isso exige convivência. Isso não acontece do dia para a noite. Precisa haver uma construção, um relacionamento contínuo. Senhor, nos ajuda a nos tornarmos cada vez mais íntimos do Senhor. É o que eu peço, porque eu sei, meu Deus, que essa intimidade com o Senhor traz paz, segurança, alegria, traz uma ousadia, porque quem tem o Senhor não tem o que temer. Quem tem o Senhor consigo, não teme os desafios, não teme os ataques, os levantes, porque sabe, como Paulo declarou, que tudo pode naquele que o fortalece. Senhor, que aqui haja pessoas buscando isso, chegar mais perto do Senhor, conhecê-lo intimamente, ser cheio do Teu Espírito Santo, como falamos ontem, segunda, como o Senhor tem falado conosco. O que nós precisamos é isso, nos enchermos do Teu Espírito. É impossível uma pessoa cheia do Teu Espírito encontrar-se internamente frustrada, desanimada, desiludida. É impossível uma pessoa cheia do Teu Espírito Santo, meu Deus, encontrar-se depressiva, desiludida. Não, Senhor, porque onde a Tua presença está tem vida, tem espírito, tem paz, tem força, tem ânimo, tem coragem. Aonde a presença do Senhor está, meu Deus, há poder, porque o Senhor, o Teu Espírito, é o poder em pessoa. Poder é uma pessoa, é a pessoa do Teu Espírito Santo. Vem sobre nós, meu Deus, enche-nos da Tua presença. Assuma agora este culto e fala aos nossos corações. Conduza, meu Deus, esta reunião. Traz, através da Tua palavra, entendimento, revelação, meu Deus. E como está escrito, a Tua palavra não volta vazia, antes prospera, atinge o propósito. Então, que assim seja, meu Deus, que a palavra que vai ser pregada agora, logo mais às 19h30, depois às 23h, às 2h e por fim às 7h da manhã, que cada mensagem que já foi e ainda será, meu Deus, pregada nesse projeto Casa Firme,
possa, meu Deus, atingir o propósito, possa, meu Deus, trazer cura, possa, meu Deus, ajudar a cada um se situar e se fortalecer e construir, edificar uma casa firme, que a nossa casa, a nossa vida, a nossa família, o nosso casamento, meu Deus, tudo esteja bem alicerçado na palavra do Senhor, fundamentado na tua palavra, meu Deus. Que cada área da nossa vida seja conduzida à luz da sua palavra, que em todos os sentidos possamos ser guiados pelo teu Espírito, meu Deus, porque dessa maneira teremos plenitude, satisfação, realização, progresso, que é o que todos nós queremos. E a ausência disso, meu Deus, faz com que uma pessoa se torne frustrada, decepcionada, porque progresso é o mesmo que felicidade. E não há progresso sem a direção do Senhor. Não há progresso, meu Pai, sem que a tua palavra se torne, meu Deus, a maior autoridade sobre nós. Lei nas nossas vidas. Se queremos progresso, precisamos andar à luz da sua palavra, sermos cheios do teu Espírito Santo, estarmos alinhados com o Senhor, termos, meu Deus, a sua forma de pensar, olhar, lidar, agir. Então, meu Deus, nos ajuda. É o que eu peço ao Senhor. Consagro esta reunião ao Senhor, tudo e todos agora eu coloco nas tuas mãos e tomo posse de uma tarde poderosa, um trabalho poderoso de crescimento, de cura, em nome de Jesus. Muito obrigado desde já. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. Eu quero começar a leitura aqui em Salmo 77. Salmo 77, versículo 1. Diz assim: clamo ao Senhor, em alta voz falo com Deus, procurando a sua ajuda. Estou angustiado e por isso peço ajuda ao Senhor. Oro a Ele de noite, estendendo as mãos sem parar. Bom, até aqui, tudo certo, né? Devemos clamar ao Senhor, buscar a sua ajuda. Quando estamos aflitos, angustiados, devemos fazer de Deus o nosso refúgio, o nosso socorro, porque Ele mesmo diz. A palavra diz, o Senhor, o salmista diz, né? O Senhor é o meu socorro, sempre presente na angústia. Estou angustiado, corro para Deus. Eu estou aflito, me volto para Deus. A saída é Deus, o refúgio é Deus, a solução é Deus. Agora, nós não podemos andar metade do caminho, né? É como aquele versículo, entrega ao Senhor o teu caminho, e Ele tudo fará. Tá certo? Não, faltou um pedaço. Entrega ao Senhor o teu caminho, confia nele, e Ele tudo fará. Então não adianta fazer parte, andar metade do caminho, né? Eu preciso percorrer o caminho todo. Então é entregar e confiar. Me voltar para Deus e me firmar nele. Porque às vezes a pessoa busca o Senhor, recorre ao Senhor, se volta para o Senhor, em oração, em pensamentos. A mente se volta para o Senhor, mas ainda se divide. Também volta-se para aquilo que não dá esperança. E nós sempre estamos lembrando isso. Se um pensamento não te dá esperança, não te levanta, mas te deprime, mina suas forças, esse pensamento não provém do Senhor, não provém de Deus, não provém do Espírito de Deus. E se não vem de Deus, não deve ser aceito. Não deve ser
alimentado, nutrido. Tudo aquilo que não procede do Senhor deve ser rejeitado, combatido, expulso. Expulso. Da mente, do coração, seja um pensamento, seja um sentimento, combata. Combata porque sentimentos matam. Pensamentos e sentimentos podem destruir com a vida de uma pessoa. Levá-la a tomar o rumo errado, levá-la a se auto-sabotar. Então a gente precisa estar alinhado com Deus. Adotar a mente de Cristo. Pensar os pensamentos de Deus. Porque pensamento gera sentimento que gera comportamento. Então, se eu quero agir de forma a agradar a Deus, eu preciso começar a pensar de forma a agradar a Deus. Eu preciso mudar a minha forma de pensar. E isso vai afetar as minhas emoções, vai mudar os meus sentimentos, o meu humor. Então, a gente sempre precisa pensar no que estamos pensando, analisar os nossos pensamentos, porque você pode estar aí pensando uma seta do mal. Você pode estar aí pensando exatamente o que o diabo quer que você pense. E isso vai bagunçar com o seu interior. Vai te fazer olhar para as coisas de forma equivocada. Vai te fazer acreditar em mentiras. Então pense no que está pensando, filtra os seus pensamentos. Observe se estão de acordo com a verdade. E a verdade é a palavra. Porque se não está de acordo com a verdade, então não merece crédito, não merece a sua atenção. Então, olha só o que esse salmo nos mostra. Alguém que estava angustiado, estou angustiado, e por isso peço ajuda ao Senhor, tá certo? O socorro é o Senhor, a saída é o Senhor. Oro a Ele de noite estendendo as mãos sem parar, tá certo? Preciso orar, preciso buscar Deus, com força, com perseverança, com intensidade. Agora, observe como, apesar dele estar recorrendo ao Senhor, internamente ainda havia muito do que não procedia de Deus. Havia muito dentro dele daquilo que não vinha de Deus. Então, para mim não haverá alegria até que Deus me tire desta agonia. Ou seja, eu dependo, o meu emocional depende das minhas circunstâncias. Então eu preciso que Deus haja, eu preciso que Deus mude as minhas circunstâncias para que eu possa ter alegria, ter paz, me sentir bem. Isso é um grande problema. Isso é um problema sério. Se eu dependo de circunstâncias perfeitas e favoráveis para me sentir bem, eu vou ter muito tempo da minha vida, muitos anos da minha vida, talvez, ceifados, roubados pelo diabo. Roubados. Porque, apesar da Bíblia falar de muitos dias felizes, né? A gente sabe. Também, porque Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Passaremos por muitas aflições. Então o justo, quem quer amar a vida e ver dias felizes, diz a Bíblia, guarde a sua língua do mal, os seus lábios da falsidade. Então a Bíblia fala de dias felizes e mostra o caminho para ter dias felizes. Não creio e não é dessa maneira. A vida do justo não é para ser uma vida pesada, triste, infeliz, amarga. De forma nenhuma. A vida do justo
como diz no Provérbios, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais. É uma vida que cresce, que progride, é uma vida que caminha para a glória. E sempre para uma glória maior. Tem luta, tem batalha, tem dificuldade, mas há mais dias felizes. Compreende? Há mais motivos sempre para sorrir, agradecer, né? Essa é a vida do justo. Mas as lutas, os desafios são inevitáveis. Virão, acontecerão. E é bom que aconteça, porque todos nós crescemos muito mais na guerra, na luta, do que nos tempos de paz. A verdade é que até a gente adquirir uma maturidade, uma estabilidade, muitos no tempo de paz relaxam. É no tempo de paz que muitos caem, como Davi caiu. No tempo, né, de paz, onde ele já estava como rei e achou que não precisava ir à guerra. Tinha guerra, mas eu estou bem, não preciso estar na guerra. Enfim, foi num tempo favorável que Davi caiu. Então, os tempos de luta, de guerra, nos mantêm mais focados, mais atentos, mais dependentes de Deus. Então, é bom que vivamos, né, esses desafios, porque isso nos força, nos aproxima mais de Deus. Mas eu não posso depender nem de um problema, nem de uma solução, da solução de uma situação para estar bem. Porque então estarei fazendo da minha fonte, da fonte da minha alegria, algo que não é estável. Né? As circunstâncias não podem ter essa interferência, essa influência sobre nós. Nós temos que, como Paulo, aprender o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não importa qual seja a situação, nós precisamos estar alegres. Porque a alegria é igual a força. Você não vai encontrar uma pessoa triste, angustiada, aflita, né? Você não vai encontrar esse tipo de gente encorajada, cheia de força, de ânimo. Normalmente, uma pessoa angustiada é uma pessoa desanimada, desencorajada, que está entregue a uma situação. Então o diabo trabalha demais para nos levar a esse estado emocional de angústia, de tristeza, de amargura, de insatisfação. Porque dessa forma ele nos deixa confusos, perturbados. Ele consegue nos levar a cometer em pensamentos equívocos. Quantas pessoas estão equivocadas em relação a Deus? Olhando para Deus, não como Ele é. Olha só, deixa eu continuar a leitura. No 3, lembro-me de Deus, penso nele e começo a gemer. Vê se está certo isso. Lembro-me de Deus. Tem gente que você lembra, te dá uma agonia. Tem gente que você lembra, né, te dá um desgosto. Tem gente que você lembra, né, dá aquela repulsa. Porque você lembra de coisas, de comportamentos. Lembra do jeito da pessoa e aquilo não te faz bem. Então causa uma repulsa. Agora, como eu posso lembrar de Deus e começar a gemer? Deus é sinônimo de sofrimento? Deus é sinônimo de desespero? Não. Então, como ele estava olhando para Deus? A continuação do texto vai deixar claro como ele estava enxergando Deus.
O porquê que ele estava gemendo? Porque ele estava pensando errado, de forma totalmente equivocada, sobre Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus. Penso nele e começo a gemer, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. É isso que o diabo quer. Ele quer você com o seu coração pesado. O que seria isso? Um coração pesado. É aquela pessoa amargurada, dominada por sentimentos negativos, né? Cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de inveja, cheio de ira, sem esperança. Esse é um coração pesado. E isso reflete. Quando você está com seu coração pesado, está aflito, está preocupado, internamente está angustiado, isso reflete no seu comportamento, reflete no seu semblante. A Bíblia fala em Provérbios que a alegria do coração aformoseia o rosto. Então uma pessoa que está alegre, né, o seu semblante é agradável. Uma pessoa que está angustiada, está aflita, está com raiva, o seu semblante é pesado. Então, coração pesado, semblante pesado. Vamos lembrar, né, do questionamento que Deus fez para Caim. Caim, por que o seu semblante descaiu-lhe? Por que está furioso? Não foi isso que o Senhor perguntou? Por que está furioso? Por que descaiu-lhe o seu semblante? Por que essa cara pesada, fechada? Porque internamente ele estava acolhendo ali sentimentos miseráveis. Ira, aquele sentimento de injustiça, de rejeição, né? E tudo aquilo que ele estava sentindo era um grande equívoco. Um grande equívoco. Deus não estava rejeitando ele. Deus rejeitou, sim, ele e a sua oferta. Deus não aceitou. Mas essa rejeição era uma desaprovação do coração, da atitude dele. Não quer dizer que Deus não estava aberto a abençoá-lo. Tanto que o Senhor fala: se você fizer direito, também será aceito. Então Deus não estava fechando as portas. Compreende? Deus não estava dizendo, para você eu não tenho bênção. Para você, eu destinei você, Caim, para ser um infeliz. Não. O Senhor rejeitou porque ele fez errado. O Senhor não aceitou porque ele não fez como deveria ter feito aquela oferta. O coração dele não estava alinhado com Deus. Então Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa, resto, sobra. E foi o que ele ofereceu a Deus. Ofereceu ao cabo de dias, ofereceu uma oferta sem expressão. Deus não é obrigado a aceitar qualquer coisa. Ele espera o melhor, porque nós esperamos o melhor dele. Mas o meu ponto é, o coração dele estava pesado. E o seu semblante estava denunciando isso. O seu semblante descaiu-lhe. Então, com o coração pesado, esperando ansiosamente a sua ajuda. Eu posso pegar o Salmo 27, o último versículo, que diz lá: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Já leu essa escritura? Tem um jeito certo de esperar. Espera no Senhor, anima-te. Então é o que eu disse no início. Eu não posso percorrer metade do caminho. Eu tenho que percorrer o caminho todo. Não é só entregar, é confiar. Não é só esperar, é esperar da forma certa. Não é só pedir, é pedir e crer que já recebeu. Amém, gente? Tem gente que faz parte, percorre metade do caminho, né? Nunca se atenta ao versículo todo. Né? Tem gente, por exemplo, que o versículo que o Senhor disse: no mundo tereis aflições, é a parte que ele pega. Mas o versículo não termina aí.
O Senhor diz na sequência, mas tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. Então eu preciso ter consciência que haverá desafios, lutas, mas eu já luto com a certeza da vitória. Né? Aqui tem aquele versículo que diz que o Senhor não nos deixa, né, sermos tentados além do que podemos suportar. Antes que algo se torne insuportável, Ele dá o escape, Ele dá o livramento. Ele ouve um versículo desse, de tudo que ele ouve, a palavra que salta é tentado. Então, quer dizer, eu vou ser tentado, eu estou sendo tentado, mas espera aí. Você é tentado, mas não tem que ceder à tentação. Você pode resistir à tentação. Você é tentado a pensar, a falar, a agir de uma forma errada, mas você pode vencer a tentação. Quando uma pessoa diz, não aguento mais, não suporto mais. Espera aí, a Bíblia diz que antes que uma situação se torne insuportável, o escape chega. Então você pode resistir, pode permanecer firme. Amém, gente? Então, tem um jeito certo de esperar. É esperar animado. Se eu estou esperando em Deus, se eu realmente estou esperando em Deus, eu preciso estar alegre, animado, porque quem esperou em Deus e se frustrou? E ficou decepcionado? Quem na Bíblia pagou para ver em Deus, resistiu firme e terminou frustrado? Abraão e Sara não decidiram crer contra a esperança? Deus não encheu a boca deles de riso? Deus não deu Isaac riso? O Jó, né, não teve um incentivo para continuar, né, esperançoso ali, né, mas ele decidiu crer a despeito de tudo. E ele declara, eu sei que o meu Redentor vive e eu vou ver com os meus próprios olhos, eu verei. Não tinha nenhum incentivo ali para continuar esperando. Mas ele decidiu, eu vou esperar. Eu sei que eu não vou terminar assim, isso vai mudar, isso vai se reverter. Olha o fim que o Senhor lhe proporcionou. E ele é, no Novo Testamento, lembrado como um exemplo de perseverança. Né, dito a respeito dele, vejam, né, o fim que o Senhor lhe proporcionou. Vejam o fim que ele teve. Por quê? Porque esperou por Deus, resistiu. Todos que esperaram por Deus foram socorridos, foram abençoados, foram libertados, não pereceram, né, não foram derrotados. Não foram. Então, existe um jeito certo de esperar. No 4 diz assim, por sua causa não consigo dormir. Por sua causa. Por sua causa. Quem ele estava responsabilizando por sua inquietação? O próprio Deus. Você vê que ele não conseguia dormir, estava inquieto, né? E responsabilizando Deus, atribuindo a sua inquietação a uma possível demora de Deus. Mas a verdade é que Deus não demora. Né? Somos nós que muitas vezes esticamos o processo por não esticarmos a nossa fé. Somos nós que não damos condições para Deus agir, muitas vezes, mais rápido. Porque Ele é o Deus do já, Ele quer agir, Ele quer fazer, Ele quer se manifestar. Mas Deus não se atrasa. Né? Ele não faz nada antes do tempo, porque algo antes do tempo, antes de estarmos prontos e preparados, aquilo pode não ser uma benção na nossa vida. Então, Ele espera o momento certo. Ele não se atrasa, mas Ele também não se adianta. Porque uma promoção antecipada é, muitas vezes, uma desgraça na vida de uma pessoa. Ela transforma a bênção num Deus, né?
ela se torna orgulhosa, como tantos na Bíblia, depois que foram levantados, erguidos sobrenaturalmente, ajudados por Deus, como Uzias, extraordinariamente, quando estava lá no auge, tornou-se arrogante, tornou-se orgulhoso, seu orgulho provocou sua queda. Então, Deus não se atrasa, mas na cabeça do salmista aqui, havia um atraso, uma demora, e porque Deus estava demorando, ele já estava sofrendo de insônia, não conseguia dormir, por sua causa não consigo dormir, esperando a sua ajuda, estou tão confuso e perturbado que nem consigo falar. É assim que o diabo nos quer. Perturbados, confusos, desequilibrados, incapazes de usar a nossa boca em nosso favor, porque se eu quero atrair o favor de Deus, se eu quero mover Deus em meu favor, eu preciso usar a minha fé, e a forma mais comum, mais prática de você usar a sua fé é através da sua boca, chamando as coisas que não são como se já fossem, fazendo declarações, profetizando, né? Agradecendo. Então, uma pessoa perturbada, confusa, normalmente, ela não consegue falar a coisa certa e acaba falando a coisa errada. Murmurando, reclamando, se queixando. Fico lembrando dos tempos antigos, as coisas boas que aconteceram no passado. Gente, isso aqui é uma grande perda de tempo. É um roubo. Você ficar olhando para trás como se os melhores anos, os melhores dias da sua vida tivessem ficado no passado. Isso é uma mentira que o diabo prega. Ele quer convencer as pessoas que não há mais nada para esperar, que tudo que eu podia viver de bom, de incrível, eu já vivi, já ficou no passado. Se ele consegue introduzir isso na mente de uma pessoa, como vai ser, né, a vida dessa pessoa, o emocional dessa pessoa? Essa pessoa vai ser uma pessoa depressiva, até porque já é sabido, excesso de passado, depressão nada mais é do que excesso de passado. Uma pessoa depressiva, você pode ter certeza, ela passa os dias pensando no que aconteceu, no que fizeram, ou no que ela fez, remoendo culpa. É manipulada por suas lembranças, como ouvimos no domingo. Né? O diabo a mantém cativa, presa, e manipula ela pelas lembranças do passado. Então, o Senhor nos ensina a olhar para o que está adiante. O Senhor nos ensina a olhar para frente, para o que está adiante, a esquecer o que se foi, você enfrentou, que te fizeram, como também, né, as glórias do passado. Porque vamos lembrar que o povo na reconstrução do templo, os mais antigos que tinham visto a glória do templo de Salomão, tinham uma certa dificuldade de trabalhar pela reconstrução daquele templo, porque foi tão glorioso o primeiro templo, parecia não ser possível viver algo superior ao que já tinha sido feito, construído. Mas foi quando Deus enviou aquela palavra que nos enche de esperança. A glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Coragem. O Senhor mandou essa mensagem ao povo. Coragem, mãos à obra. Porque a glória da segunda casa vai ser maior. Quer dizer, o que está no seu futuro supera o seu passado. Amém, pessoal? Então, fico lembrando dos tempos antigos,
das coisas boas que aconteceram no passado, como se agora só me resta, dias infelizes, dor, sofrimento, lamento. Não. Vamos declarar isso: os melhores dias, os melhores anos da minha vida ainda estão por vir. Eu ainda vou viver. Jó viveu os melhores anos Ele já era, assim, um homem muito abençoado, mas depois daquele vale, daquela situação terrível, se eu não me engano, ele viveu mais 100 anos, 145 anos, alguém me lembra? Não lembro agora exatamente, mas ele viveu muito ainda. E viveu mais do que já tinha vivido. Mas naquele momento parecia que acabou para esse homem. Se ele tinha algo bom para viver, já viveu. Tanto que foi essa a visão e a fala da mulher. Só te resta a morte. Amaldiçoa teu Deus e morra. Por que você mantém a sua integridade ainda? Acabou para você, você perdeu tudo. Agora perde de vez essa fé. É o melhor para você. A melhor coisa que pode te acontecer é a morte. E ele não creu dessa forma. Ele não acreditou nessas palavras. Ele acreditou numa virada de cativeiro. Ele acreditou que o Senhor se levantaria. Que o seu Redentor se manifestaria de forma poderosa, gloriosa. E ele viveu isso. Porque essa é uma máxima bíblica: seja feito conforme a sua fé. Eu vou viver aquilo que eu acredito. Então, por pior que seja o momento, por mais difícil que seja o momento, não defina a sua vida por um momento, pelas circunstâncias do momento. Não se prenda ao momento, não permita que o momento, que as circunstâncias influencie suas emoções, determine as suas emoções. Não deixa que uma situação difícil gere insatisfação, gere revolta, gere indignação, gere desilusão. A aparente demora de Deus gere um desânimo, uma apatia. Não permita isso. Quantas pessoas que estão cedendo a uma apatia, a um desânimo, a uma desilusão. Alguns porque esperavam que Deus, dentro dos 52 dias, definisse isso e aquilo, e as coisas não se resolveram ainda como ela esperava. Eu não posso fazer igual aqueles discípulos do caminho de Emaús, que quando viram Jesus crucificado, nós esperávamos que fosse Ele que iria trazer redenção. Nós esperávamos que Ele fosse o Messias, o Salvador. E Ele era. E Ele é. E Ele continua sendo. Mas quando viram aquela cena emblemática, o Cristo crucificado, aquilo pesou mais do que tudo aquilo que eles já sabiam, já tinham ouvido, inclusive do próprio Senhor. O próprio Senhor Jesus já havia anunciado que Ele seria entregue à morte, mas que ao terceiro dia iria ressuscitar. Quer dizer, aquilo já estava predito. Já havia sido anunciado. Então, quantas pessoas que cometem o mesmo erro? Quantas pessoas que, quando Deus está esperando ver a fé dela na palavra, ela mostra que acredita mais na situação, nas circunstâncias, no que ela está vendo, ou no que ela está sentindo, nas sensações do momento. Quais são as sensações do momento? O que você está sentindo, pensando? Qual é a sensação que você está tendo aí? Olha só, vamos continuar. Lembro das canções alegres que eu cantava à noite. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: será que o Senhor vai nos abandonar para sempre?
Será que nunca mais vai se agradar de nós? Teria acabado para sempre o seu amor fiel e cuidadoso? Será que as suas promessas eternas acabaram? Será que Deus se esqueceu de mostrar misericórdia? Será que a sua ira tomou lugar da sua compaixão? Será? Será que Deus me abandonou? Será que as promessas falharam? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Será que Ele se esqueceu de mostrar misericórdia? A ira tomou lugar da compaixão? A boca fala do que o coração, ele estava colocando para fora ali, tudo que estava lá dentro, as sensações, a impressão que ele estava tendo pelo momento que estava vivendo. Por isso que ele fala que estava confuso, estava perturbado. E eu tenho que lembrar que esse é o trabalho do diabo. O diabo sabe que a opressão faz endoidecer até o sábio. Quem já leu esse texto? A opressão, uma pessoa oprimida, ela perde a sensatez. Não raciocina direito. Começa a pensar e falar bobagens. Lembra do Josué, quando sofreu aquela derrota vergonhosa diante de Ai? Lembra? Depois que Acã se apossou do que não devia, trouxe maldição para o acampamento. Foram lutar contra Ai, convictos de que iriam vencer facilmente, porque se venceram Jericó, não tem como perder para Ai. Não se comparava. Era um inimigo fraco, frágil. Uma cidade facilmente conquistada para quem já tinha conquistado Jericó. E quando sofreram aquela derrota inacreditável, até o Josué, que nunca, você não vê durante todo o processo no deserto, você não vê o Josué falando negativo, entregue a um desespero, temendo os inimigos, você não vê. Mas quando eles perderam para Ai, você encontra o Josué lá prostrado, falando bobagens. Senhor, por que nos fez atravessar o Jordão? Antes nos contentássemos em ficar do outro lado. Agora, o que vai ser de nós? Quando as demais nações souberem que fomos derrotados para Ai, ele entrou em pânico, entrou em desespero, falou bobagens. Antes nos contentássemos em ficar do outro lado, quer dizer, era melhor nem ter atravessado o Jordão, conquistado Jericó, vivido aquela glória, era melhor ter aceitado menos. Esse não era o espírito dele. Compreende? Não era o espírito de Josué. Não era o comportamento, digamos, padrão de Josué. Ele era um homem de fé. Um homem que acreditou. Estava lá com Caleb, quando disseram, os demais espias disseram, não dá para entrar, nós vamos morrer, nós somos como gafanhotos. Ele estava lá junto. Vamos subir, é certo que venceremos. Não sejamos rebeldes, o Senhor está conosco. Mas aquilo foi tão chocante, a pressão do diabo na mente dele foi tão grande que você vê ele falando bobagens. Entregue, prostrado. E Deus teve que ir lá e falar, por que você está prostrado? Por que você está aí? Levante-se. Israel pecou. Vá acertar o que tem que ser acertado, porque eu não mudei de ideia, eu tenho plano de vitória. Se posiciona, põe ordem na casa, arruma as coisas, santifica o povo, e eu vou dar vitória. Mas o meu ponto é, Josué, um homem de fé, diante daquela situação, daquela derrota, você vê que perdeu ali a sensatez. Falou de forma insensata.
de forma incrédula. Então, eu preciso tomar muito cuidado, porque o diabo pode levar uma pessoa a se desviar, a tomar o rumo errado, se ele sequestrar a mente dela. Se ele conseguir introduzir na mente dela uma mentira. Essas mentiras aqui, ó. Esses questionamentos. Será que o Senhor me abandonou? Até quando? Será que o Senhor vai nos abandonar para sempre? Nunca mais vai se agradar de nós? Seu amor fiel e cuidadoso teria acabado por acaso? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Aí ele fala assim, 10, então pensei comigo mesmo. Ó, pensei, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado com os seus pensamentos. Se não for pensamentos do tipo, aquele pensamento que a mulher do fluxo de sangue teve, lembra? Se eu tão somente tocar no manto dele, serei curada. De onde veio esse pensamento? Do diabo? Um pensamento que te leva a enfrentar, um pensamento que te leva a arriscar, porque vamos lembrar que ela era uma mulher considerada imunda, porque a sua hemorragia não cessava. Ela não podia estar no meio da sociedade, quanto mais tocar no sacerdote. Ela corria o risco, ao ser pega, de ser apedrejada até a morte. Mas aí vem aquele pensamento que leva ela a romper. Fazer aquilo que qualquer um diria, não, isso é loucura. Isso é loucura, não faça isso é loucura. Se não for esse tipo de pensamento que está aí, né, na sua mente, que te leva a enfrentar, ousar, romper, então descarta, porque não vem de Deus. Esse tipo de pensamento que te leva a uma chateação, uma desilusão, uma entrega, uma revolta, uma insatisfação, uma amargura, a olhar para Deus com desconfiança, olhar para Deus como se Ele não fosse mais o mesmo. Ei, lá em Malaquias diz, porque por isso vocês não são destruídos, porque eu, o Senhor, não mudo. Sabe por que você não é destruído? Porque eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Deus continua o mesmo. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é poderoso. Ele não desampara os seus. Ele socorre os seus. Ele trabalha por aqueles que nele espera. Ele continua o mesmo. Ele não mudou. Mas se você não vigiar a sua mente, o diabo lança setas, lança pensamentos, e logo você pode estar aí, né, pensando, falando bobagens, olhando para Deus de forma errada, pensando em Deus, e ao invés de pensar em Deus, lembrar de Deus e ter paz, começar a gemer. Quantas pessoas que quando pensam em Deus, ele já começa a gemer, porque o diabo introduziu na cabeça dele que Deus é o causador. É por causa de Deus que a pessoa sofre, é por causa de Deus, porque Deus não age, porque Deus não faz, porque Deus não fez, que eu estou nessa situação. O diabo conseguiu introduzir um sentimento de rejeição. Deus me rejeitou, Deus me abandonou. E essas pessoas estão doentes, estão frustradas. Porque que esperança há para uma pessoa sem Deus? Que esperança há para uma pessoa que está longe de Deus? A Bíblia diz que aquele que se afasta de Deus, a si mesmo se agride. Ou seja, ele é o causador. Tem muita gente causando a sua própria dor, o seu próprio sofrimento, porque se afastou de Deus, porque cedeu para uma seta, cedeu para um pensamento tolo, estúpido. Mas está igualzinho aqui o salmista. Ó. Então pensei comigo, esse deve ser o meu problema. A mão direita do Altíssimo não age mais. O meu problema é esse.
Qual o seu problema? Meu problema é que Deus não me ama. Meu problema é que Deus não age. Meu problema é que Deus não se importa comigo. Esse é o meu problema. Meu problema é que Deus me abandonou. Esse é o meu problema. Esse é o meu problema. Você encontra pessoas assim. Meu problema é que Deus deu as costas para mim. Deus não me ouve. Deus não me ouve. Se eu estou no pecado, sou praticante do pecado, ele mesmo fala, né? Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve praticantes do pecado. Porque o pecado faz uma divisão entre nós e o Senhor. Agora, às vezes a pessoa não está em pecado, mas está vivendo um momento, passando por um teste, do qual o Senhor espera um comportamento de fé, uma resposta de fé, e ela está lá, lamuriando, reagindo negativamente às situações. Esse deve ser o meu problema. Tem uma tradução que o salmista fala, esta é a minha enfermidade. Esta é a minha enfermidade, a mão direita do Altíssimo não age mais. Então eu estou perturbado, estou angustiado, eu não consigo dormir, eu não consigo falar, eu estou confuso, eu estou, sem esperança. Essa é a minha enfermidade. Essa é a enfermidade de muita gente. Tem muita gente que está dessa forma, enfermo, doente, emocionalmente, mentalmente. Porque passou a acreditar em mentiras. Passou a olhar para Deus de forma equivocada. Só que aí há um giro aqui de 180 graus. A partir do 11 você vai ver ele se reposicionando internamente. Começarei então a lembrar das obras do Senhor, os grandes milagres que Ele realizou no passado. Eu vou ler esse versículo 11, o 10 e o 11, na verdade, vou ler aqui, na NVT. Pensei, é por esta razão que sofro, o Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Bom, até aqui você vê uma linha de pensamento equivocada. Mas no 11, depois, porém, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Depois. É como se houvesse aquele estalo, né? Uma luz se acendesse. Isso pode acontecer, né, pelo toque do Espírito Santo, pela palavra. Deus sempre envia a palavra ou cria um meio de chamar a nossa atenção, atrair o nosso foco para a coisa certa. Quando Abraão estava lá já dando por certo que o herdeiro dele seria o servo, ele aparece para Abraão dizendo, não tenha medo. Eu sou teu escudo, grande vai ser a sua recompensa. Um filho gerado por você mesmo vai ser seu herdeiro. Porque Deus viu o que estava acontecendo dentro dele. Deus viu o desvio que estava acontecendo dentro dele. Deus viu que a entrega, a aceitação, o conformismo já estava tomando conta. E então aparece e fala com ele. Então Deus sempre faz isso. Envia a palavra, usa alguém, nos toca através do Espírito Santo, para chamar a nossa atenção para a coisa certa. Então, ele fala, depois, lembro-me de tudo que fizeste, Senhor, recorda-me de todas as tuas maravilhas do passado. 13, seus caminhos, ó Deus, são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Viu como é que o discurso já mudou? Que Deus é tão grande. Agora começa a falar da grandeza de Deus, das maravilhas de Deus. Tudo com uma mudança de pensamento, de olhar. Tudo
através dessa mudança de foco. Ele já começa a falar diferente. Antes, questionamentos, né? Será que o Senhor vai nos abandonar? Será que nunca mais vai se agradar de nós? Agora, teus caminhos são santos e perfeitos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. O Senhor é o Deus que faz maravilhas, mostra a todos os povos da terra o seu grande poder. Com o seu braço forte libertou o seu povo, os descendentes de Jacó e José. As águas viram o Senhor, tremeram de medo, e até o fundo do mar estremeceu. As nuvens negras deixaram cair a chuva. Os trovões ressoaram, e os raios cortaram o céu de uma ponta a outra. No redemoinho ouvia-se o barulho do trovão, os seus relâmpagos iluminaram o mundo, enquanto a terra tremia e sacudia violentamente. O caminho que o Senhor fez para o seu povo passou pelo mar, um caminho por águas poderosas, e ninguém viu as suas pegadas. Ninguém viu Deus, mas era impossível não ver os seus feitos, as suas obras, a sua ação. Ninguém viu Deus, ninguém viu as suas pegadas, mas Ele agiu. Ninguém viu Deus, mas Ele deixou um rastro. Onde o Senhor passa, Ele deixa um rastro de cura, libertação, milagres, maravilhas. O Senhor passou, o Senhor abriu um caminho no meio do mar. O Senhor passou por eles. Eles não viram Deus, mas viram o seu poder, a sua glória. Então muitas vezes assim, você não está vendo Deus, às vezes você não está sentindo Deus. Mas olha bem para a sua própria vida e veja o quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. E saiba e creia que Ele vai fazer muito mais. Muito mais. O Senhor não quer você olhando para o passado, como o salmista estava aqui olhando, né? Fico lembrando os tempos antigos, as coisas boas que aconteceram no passado. Não, lembra do que Deus fez no passado para se encorajar, para se levantar e acreditar que o melhor ainda está por vir. Porque a vereda do justo é uma caminhada progressiva, é uma vida que progride. Que progride. Deus tem vitória para o seu povo, planos de nos fazer prosperar e nos dar um futuro de paz. Amém, gente? Então, que essa mensagem possa ajudar você a se reposicionar internamente. Se as setas do diabo adentraram, e se o teu olhar, talvez em relação a Deus, está semelhante a esse olhar aqui do salmista, se você percebe que está pensando, e até talvez falando, desabafando bobagens, se volta agora para aquilo que te dá esperança. Olha para o que Deus já fez. Concentre-se nas promessas. Pensarei em tudo que Ele fez por nós, nas grandes maravilhas. Vamos repetir? Concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Concentrarei, foco concentrado. Concentrarei meus pensamentos naqueles milagres. Quer dizer, é igual o profeta quando diz, quero trazer à memória o que me dá esperança. Vou parar de ficar lembrando do meu pesar, das minhas dores, das minhas lutas, né, daquilo que faz meu coração, minha alma desfalecer, e vou trazer à memória o que me dá esperança. E é quando ele volta a mente dele para o amor de Deus, para a bondade de Deus, para a fidelidade de Deus, para a misericórdia de Deus. Concentra naquilo que te dá esperança.
Concentra seus pensamentos no que Deus já fez e no que Ele tem dito que vai fazer na sua vida. Isaías 64, versículo 4, diz assim, põe para mim na tela, por favor. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem o ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Nós podemos não ver, né? Mas Ele está agindo. Deus, às vezes, não deixa rastro das suas pegadas. Mas é impossível não ver as suas obras, os seus feitos, na vida daqueles que decidem esperar por Ele. Pacientemente, né? Não como ele estava aqui esperando ansiosamente e perturbado e aflito. Não, tem um jeito certo de esperar por Deus. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera no Senhor, tenha bom ânimo, é o que a Bíblia diz. Para finalizar, em Filipenses 4:8, na NVI, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Não pensem em qualquer coisa, pensem nessas coisas. Naquilo que é bom, nobre, puro, correto, amável, de boa fama, excelente. Pense naquilo que te dá esperança. Foco concentrado no que Deus já fez e no que Ele tem prometido. Em nome de Jesus. Amém, gente? Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Uma mudança de pensamento pode trazer cura sentimental, cura emocional. Uma mudança de foco, uma mudança de olhar. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Dependendo de onde a minha mente está. Eu vou ter paz ou vou ter aflição? Onde a sua mente está? No que tem pensado? O que tem tomado a sua mente? Discirna os seus pensamentos. Aliás, discirna o que está pensando, porque talvez o que você está pensando não é seu, não vem de Deus. Não está correto, não é puro, não é amável, não é de boa fama, não há nada de excelente nisso. Discirna o que está pensando. E se isso não está te impulsionando, te encorajando, como aquele pensamento que fez a mulher do fluxo de sangue tirar força de onde não tinha, adentrar aquela multidão, corajosamente arriscar e tocar na borda do manto de Jesus. Se não é esse tipo de pensamento que está aí, ou aquele pensamento do Jó que estava arruinado, quebrado, destruído, mas declarando, eu sei que o meu Redentor vive e eu verei. Eu sei que nem dos planos de Deus podem ser frustrados. Se não é esse o pensamento que está aí, então está errado. Já passou de hora, o ano já está acabando, fiz o propósito 52 dias, eu esperava, né? E assim nada aconteceu, nada está mudando. O problema nunca está em Deus, a falha nunca está em Deus. O que eu faço então? Volte-se para Deus, recorra ao Senhor, mas percorra o caminho todo. Não adianta fazer
parte do que é exigido. Não adianta pedir e não crer, não adianta esperar, mas ansioso, aflito, preocupado. Não, eu preciso pedir e crer, eu preciso esperar e confiar. Esperar e estar alegre. Não adianta fazer parte do que é exigido. Não adianta. Permaneçam inabaláveis. Depois que vocês fizeram tudo. Ah, eu já fiz tudo, e agora? O que eu faço? Quantas pessoas que depois de terem feito tudo, começam a ceder aos ataques do diabo. Não usam o escudo da fé e começam a ser atingida pelos dardos inflamados do maligno. Por questionamentos como esses que eu mostrei para você. Vamos, use o escudo da fé, defenda, proteja sua mente. Alinhe-se com Deus. Não se alinhe com o diabo, não. Não pense o que o diabo quer que você pense. Não olhe para Deus com esse olhar de desconfiança. Você pode não estar vendo Deus, mas você já viu a glória dele, o poder dele, os feitos dele, e verá de novo, e verá de uma forma ainda superior, porque a glória da segunda casa sempre é maior do que a da primeira. Levante-se com força, com esperança, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa mensagem esteja adentrando os corações, meu Deus, corrigindo a forma dessa pessoa pensar, olhar e agir. Meu Deus, que essa palavra esteja trazendo cura nesse momento, cura emocional, porque eu sei, meu Deus, que uma mudança de olhar, uma mudança de foco pode fazer desaparecer toda inquietação, ansiedade, aflição, preocupação, angústia, perturbação. Meu Deus, uma vez que a palavra do Senhor entra e desce ao coração, meu Pai, onde havia perturbação, aflição, medo, angústia, insegurança, a paz reina, a paz domina. Meu Deus, quando a tua palavra entra, meu Pai, e desce ao coração, tudo muda, a postura muda, a perspectiva muda. Enche, meu Deus, essa pessoa agora de esperança, que ela saia daqui cheia de esperança, cheia de fé, cheia de vida, meu Deus, cheia de sonhos, meu Pai, que ela tire o olhar das circunstâncias, da aparente demora do Senhor, porque a verdade, meu Pai, é que se algo não aconteceu, somos nós que estamos adiando. Toda vez que temos a oportunidade de dar a resposta certa, mantendo a fé, mantendo a confiança, mantendo a paz, mantendo a alegria, e nos entregamos a sentimentos miseráveis, mostramos que não estamos prontos, não estamos preparados, e então adiamos. Senhor, eu oro para que ela esteja agora como o salmista, que na metade do capítulo, meu Deus, voltou-se para a coisa certa, concentrou o pensamento naquilo que lhe dava esperança, e o discurso mudou, meu Pai, e que ela saia daqui com outro olhar, com outra perspectiva, uma outra narrativa, que ela saia daqui, meu Deus, cheia de esperança, cheia de fé, cheia de vida, cheia do teu Espírito, meu Deus, porque onde há o Espírito do Senhor, a liberdade, a paz, a vida, a sonho, a ambição, a força. Enche o teu povo de força, renova as nossas forças, meu Deus, renova as forças do teu povo. Se alguém, meu Pai, caiu, se alguém foi oprimido pelo diabo, meu Deus, se alguém se encontrava perturbado, oprimido, que agora enxote essas aves de rapina, enxota, meu Deus, esses pensamentos
negativos e volte a sonhar, a crer e buscar e esperar pelo Senhor, porque ninguém que espera pelo Senhor se decepciona. Desde a antiguidade há um Deus que trabalha por aquele que nele espera. Então que ela creia que o Senhor está trabalhando, que o Senhor está agindo. E ainda, meu Deus, que não vejamos o Senhor, veremos as obras, os feitos, as maravilhas do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado por esse dia, obrigado por essa mensagem e obrigado, meu Deus, porque eu creio que nós saímos daqui bem diferentes. Muito obrigado por tudo. Amém, amém e amém, graças a Deus, amém.